Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Nós vamos ler alguns versículos iniciais, depois eu vou para o final, finalizar, para não lermos todos os versículos. Amém? Diz assim, na minha Bíblia tem um subtítulo, e ele diz assim: os nossos corpos são membros de Cristo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aí você vai lá para o versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Hoje pela manhã, eu acabei falando algo que à tarde de hoje, quando peguei a Bíblia para dar uma passada na mensagem, eu lembrei que havia falado pela manhã aqui. Lembrando que no Antigo Testamento, lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, o profeta Natã vai até o rei Davi. Davi havia construído a sua casa, e Davi fala para o profeta: eu moro numa casa bonita, uma casa grande, mas o meu Deus, a sua arca, vive em tenda. E Davi, ele tem um desejo de construir um templo para guardar a arca da aliança, que representava no meio do povo a presença de Deus. E Natã, ele se precipita dizendo para Davi que tudo que Davi tem ao seu coração é aceito por Deus e que ele certamente poderia fazer isso. Mas quando o profeta sai, Deus fala ao profeta, o profeta volta a Davi e diz que Davi não construiria o templo, mas que esse templo seria construído pelo seu sucessor no trono. E Deus faz uma promessa dizendo para Davi que ele não construiria o templo, mas que ele, com as minhas palavras, amado, ele seria o provedor de todo o material para que o seu sucessor, Salomão, construísse um templo para Deus. E lá no finalzinho, lá no capítulo 5, quando Salomão está com o templo pronto e vai consagrar o templo para Deus, claro e evidente, a oração de Salomão, ela não foi feita somente pela boca e o coração de Salomão, porque ele tinha sobre a vida dele o Espírito Santo que falava, que lhe dava a sabedoria e discernimento.
Salomão, na sua oração, ele vai dizer que Deus havia dito que ele não habitaria em templos feitos por mãos de homens. Salomão teve esse entendimento, lembrando das palavras do seu pai, que também orou a Deus, e Salomão lembrou, na sua oração, de colocar para toda a congregação, para todo o povo que o ouvia, que Deus não habitaria naquele lugar. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O Novo Testamento, quando Jesus passa na frente do templo e fala para os seus discípulos que ele derrubaria aquele templo, o templo, e o levantaria, em 3 dias o ergueria, o povo ficou assustado, porque, se não me engano, o templo levou 62 anos para ser construído. Como este homem diz que ele destrói e põe esse templo em pé de novo em 3 dias? Jesus falava dele mesmo, que o seu corpo seria destruído, morto, mas que no 3º dia ele ressuscitaria. O tabernáculo de Deus ressuscitaria. E nós conhecemos a palavra de Deus, que ele ficou no meio do povo durante 40 dias e retornou para o Pai. Mas ele deixou uma promessa de que ele voltaria para o Pai e enviaria o teu Espírito Santo, o Consolador. E ele deixou na tua palavra que este Consolador em nós nos faria lembrar todas as coisas que ele havia ensinado. Tem um texto lá em Ezequiel 26 que eu gosto muito, que Deus fala que chegaria um tempo em que ele tiraria um coração de pedra do homem e colocaria nele um coração de carne, e que o seu espírito habitaria naquele homem. E quando Jesus ele é assunto aos céus, toma de novo o seu lugar à direita do Pai, onde a Bíblia diz que ele está lá intercedendo por nós. Neste momento o Senhor Jesus ora e intercede por essa igreja, pela igreja espalhada por toda a face da terra. E quando ele diz, e se nós abrirmos a porta do nosso coração, ele entra e habita em nós. Na época muitos não entenderam o que Jesus falava, mas ele estava dizendo exatamente isso. Eu vou, mas vos enviarei o Espírito Consolador, e ele habitará em vós. Promessa de Deus feita lá no Antigo Testamento. Assim como o templo para Deus foi construído no Antigo Testamento, um lugar para a adoração, um lugar onde a presença de Deus era real, também o templo foi revelado por Deus através de Ezequiel e de outros profetas, que seria um homem, aquele que cresce, aquele que permitisse a transformação de Deus acontecer na sua vida. E nós entendemos, por vários textos do Novo Testamento, que nós somos o templo, o tabernáculo de Deus, a morada de Deus. E quem fez o homem? Senão Deus? Quem criou o homem, senão Deus? Como o homem e a mulher vêm ao mundo, senão por Deus? Pastor, mas a mulher, o homem nasce de um relacionamento de homens e mulheres, sim. Mas quem gera
no ventre da mulher é Deus. A Bíblia diz que eu ainda estava no ventre da minha mãe e Deus já me conhecia. Muitos, amados, muitos não entendem esse processo de Deus e não creem, são incrédulos. Mas nós cremos. Você que me ouve nesta noite, eu faço um apelo: se você não crê, creia. Creia e entenda que o plano de Deus para a sua vida é habitar dentro de você, é fazer parte da sua vida, é ser íntimo com você, é habitar no seu coração, o local das emoções, das dores, das aflições. Porque Ele diz em sua palavra: eu vos dou a minha paz. Jesus quer habitar no coração daquele que ainda não abriu o seu coração para Ele. Eu vejo depois que algumas pessoas, né, não são do nosso ministério, curtem. Vejo conhecidos meus curtindo lá. E eu sei que num certo momento eles ouvem o louvor, a pregação. E eu não quero falar só para a CEIAP, porque nós estamos num canal de comunicação que vai muito além da CEIAP. Então, amados, quando nós vemos aqui no Novo Testamento, onde eu li hoje, agora, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, onde eu li como subtítulo: os nossos corpos são membros de Cristo. E quando quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, e quando essa Bíblia foi traduzida, revisada, o autor, o responsável, colocou um subtítulo, porque na Bíblia original não tem esse adtítulo, tá, amados? Nem tem capítulos e versículos. A carta é escrita direto. A Bíblia, ela não tem capítulos e versículos. São livros, direto. Para facilitar o nosso entendimento, o entendimento dos irmãos, da igreja num todo, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, para facilitar o nosso entendimento, para que nós possamos aprender mais, para que nós que tivemos a nossa mente esclarecida, clareada, né? Nós que entendemos e recebemos a luz da verdade, possamos entender muito mais dessa forma. Então ele diz: os nossos corpos são membros de Cristo. E eu já quero falar daqui, porque membros de Cristo, membros de Cristo, por quê? Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, e nós somos membros de Cristo. Observem o versículo 2: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. O crente, ele precisa se colocar diante do mundo como crente, e não como mais um nesse mundo. Até porque na carta de Pedro ele diz que nós fomos arrancados do pecado e nós já não pertencemos a esse mundo. Somos parte de uma nação santa, um povo eleito por Deus, chamado por Deus e eleito por Deus, para cumprirmos uma missão aqui na terra. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Então Paulo, ele diz que tudo é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo
me convém. Será que nós, como crentes, temos vigiado essas questões? Porque agora não tem nada a ver, pode fazer sim, não tem isso? E com esse não tem nada a ver, a Bíblia não diz que eu não posso fazer. A Bíblia não fala sobre isso, então vou fazer. Paulo está nos dando um ensinamento importante, amados. Observe, todas as coisas me são lícitas, tudo me é permitido fazer. E ele vai e fala assim, ó, mas nem todas as coisas convêm. Como não convém para o crente? O que quer dizer esse convém? Porque não é proveitoso, porque não vai edificar a minha vida e a sua vida, porque não produz nada de Deus na sua vida, então não me convém, não tem porquê. Será que nós temos nos examinados com as coisas desse mundo que vem de encontro às nossas vidas? Que às vezes um colega de trabalho, um amigo na faculdade, no colégio, isso é bobo, não tem nada a ver. Tempo desse, numa das reuniões da empresa, eu havia acabado a reunião, fui chamado por alguns colegas de trabalho com representação comercial, e eles sabem que eu sou pastor, faço questão, sempre fiz questão de dizer que sou crente. E cá, Juca, toma um golinho, cada um com um copão de chopp, né? Aí eu falei assim, isso não é para mim não, cara. Alguns deles têm uma outra religião, não quero citar o nome aqui agora, talvez a maior igreja, né, no mundo todo, vocês já vão entender qual é a igreja. Ele disse para mim assim, usando a palavra de Deus, o pecado não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. E eu, com uma certa distância dele, falei assim, você está certo. Agora vai entrar 1, 2, 3, eu quero ver o que vai sair da sua boca depois. Que você botar 2, 3 dessa para dentro. E ele ficou sem graça. Amados, eu não poupo esses que são usados para contaminar a minha santidade com Deus. Eu não poupo. Eu sou pesado. Eu sou pesado. Eu me corrijo, aceito que me corrijam. Mas não venho usar a palavra de Deus para dizer isso aqui, ó. É lícito, eu faço. É lícito, mas te convém fazer? É lícito, mas aquilo que você vai fazer engrandece o nome de Deus na sua vida? É isso que nós precisamos entender. O que eu faço tem que glorificar a Deus. Se não glorifica a Deus, é igual fofoca, né? O cara vem e te fala, eu já conto para outro, saiu lá, o que era no início já não é mais o final. Glorificou a Deus? Não. Então Paulo, ele continua, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Manjar nos leva para alimento, e é um negócio muito gostoso, né? Eu não posso comer, que sou diabético, mas de vez em quando eu me arrisco e como lá uns pedacinhos, né? Como lá um pedacinho. Com cuidado, mas como, vigiando, mas eu como. Depois eu oro a Deus para tirar a glicose, né, do meu sangue. Eu já orei em restaurante, ele já almoçou comigo, já viu orando, Senhor, repreendo toda a glicose. Era meio doido, né? Na verdade, eu tenho que me policiar, para não ter que pedir a Deus uma bobagem dessa, né? Mas os manjares, aí vocês, os alimentos são para o ventre, para o estômago, né? O alimento é para o estômago. Tá certo? O alimento é para o estômago. E o estômago para os alimentos. Normal. É lícito. Pode fazer isso. Né? Mas Paulo vai dizer que quando você não tem uma vida regrada em comer coisas que não deve comer, lembrando que os coríntios
na cidade de Corinto, Galácias, Éfesos, ofereciam tudo para os ídolos. E era comum servir aquilo para quem estava reunido naquele lugar. Paulo está chamando a atenção. E ele está dizendo, olha, os manjares e os estômagos, tudo isso vai ser destruído. Quando morrer, acaba. Né? Vai acabar, o estômago vai acabar, mas o corpo, ele será transformado. Nós receberemos um novo corpo, um corpo transformado. E Paulo chama a atenção sobre o corpo, o nosso corpo como templo. Precisa ser cuidado, amados. Imagina o crente fumando, o crente chapando a sua carinha, enchendo. Imagina o crente se envenenando com alimentos não saudáveis. Eu gosto muito de batata frita, carne com bastante gordura. É verdade. Mas eu como pouca carne com gordura. Eu como muito frango e peixe. Mas de vez em quando eu faço. Vocês estão entendendo? É complicado. Eu posso, mas não me convém, eu não deveria. Mas eu também sou vencido, amados. Eu também tenho as minhas dificuldades. Mas eu devo comprar carne lá em casa uma vez no mês. E tem mês que nem uma vez eu compro. Mas quando eu compro com gordura. Contra filé. Com bastante gordura. Né? E eu como. Mas Paulo está dizendo assim, amados. Versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Um corpo glorificado. Um corpo sem gordura. Um corpo sem os efeitos do cigarro. Um corpo que não vai ter esse restício da nossa vida carnal aqui na terra. Mas existe uma diferença, porque Paulo está falando isso. É porque isso traz santidade. Paulo está dizendo que nós não podemos poluir aquilo que é o templo do Espírito Santo. E ele vai continuando. No versículo 15 ele diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? O nosso corpo tem que ser são, amados. O nosso corpo tem que ser saudável. Porque um braço doente não faz a obra. Uma perna doente não faz obra. Um olho sem visão não faz obra. Eu não estou dizendo que os cegos não atuam na obra de Deus. Atuam. Eu não estou dizendo que se você não tem um braço, você vai atuar. Mas eu quero dizer para vocês que nós podemos viver uma vida saudável. E sendo saudável, nós saímos às ruas. Sendo saudáveis, nós cumprimos com muito mais facilidade a missão que Deus encarregou a mim e a você. Quantas pessoas não podem ir às ruas, subir comunidades, porque são diabéticos, têm problema respiratório, consequência, na maioria das vezes, daquilo que consumiu no decorrer da sua vida. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja que precisa ser saudável para fazermos a obra de Deus. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis menos de uma meretriz? Não, por certo. Paulo usa aqui a meretriz, uma prostituta, comparando aqueles que de alguma forma destroem, poluem, mancham
o seu corpo. Paulo está dizendo que nós somos partes do corpo de Cristo, a igreja. E não podemos sermos vistos como um qualquer no nosso dia a dia. Uma meretriz. Nós nos prostituímos. Nós nos prostituímos muitas vezes diante da sociedade, quando de alguma forma nós fazemos ou tomamos atitudes e somos vistos como crente. Já viu alguém dizer lá, é crente? O não crente pode tudo, amados. O crente, se andar com uma roupa decotada, olha lá, é crente. Olha lá, o pastor está de short. Olha lá, o pastor falou um negócio que não é nem um palavrão, né? Olha lá, o pastor está falando, é crente. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Para aquela pessoa e para quem ela fala, nós estamos prostituindo, envergonhando, manchando a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos ter esse entendimento e vivermos uma vida de responsabilidades, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. Paulo continua, 18. Não, vou ler aqui o 16. Não sabeis, de novo, que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. O pecado do mundo, o pecado da prostituição que impera no mundo, assume o meu corpo e o seu corpo, se nós deixarmos. Se nós entendermos que nós podemos, tudo me convém, eu posso ou não fazer. E o crente tem que dizer não para aquilo que não glorifica a igreja, o corpo de Cristo que representa Cristo, que representa Deus. Nós temos que viver todos os dias refletindo as nossas atitudes. Se a minha e a sua atitude vai manchar o corpo de Cristo, que aqui na terra é representado pela igreja, a qual ele é o cabeça. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. É complicado, queridos. Não permitam. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós participamos do corpo de Cristo. Não sei se eu sou uma unha, se eu sou um fio de cabelo, não sei se eu sou um dedo. Eu não sei. Mas eu sou parte do corpo de Cristo. E se o meu dedo, que sou eu, se o dedo do corpo de Cristo, que sou eu, estiver doente, todo esse corpo de alguma forma está enfermo, está contaminado. Precisamos vigiar, nos policiarmos acerca de quem nós somos e o que somos. 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Jesus veio a este mundo, pagou um preço por mim e por você, pagou um preço pela sua igreja, por esse povo que foi separado, eleito por Ele. E quem habita em nós veio de Deus,
que é o Espírito Santo de Deus. Observe, separe essas palavras. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que veio de Deus, que desceu dos céus, e que não sois de vós mesmos? Olha que coisa, veio de Deus e não é de nós. Veio para nos ajudar. Essa é a função do Espírito Santo, e eu falo muito isso. Ele está em nós para nos ajudar a sermos um crente cada vez mais santo, para nos ensinar. Aí eu vou e faço um monte de bobagens, mancho o templo do Espírito Santo, coloca em meu coração um monte de imundícies, sai da minha boca um monte de imundícies. Eu estou prostituindo o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Viu a responsabilidade que nós temos? Vocês estão entendendo a responsabilidade que o crente tem por ser morada do Altíssimo? Nós não valemos nada, amados. Não somos nada. O que tem valor em nós não é nosso, é de Deus que está em nós. Olha como Deus se preocupa comigo e com você. Éramos sujos, desprezíveis, maus, inimigos de Deus, diz Paulo em Efésios capítulo 1. Inimigos, filhos da ira, filhos do diabo. Ainda que viemos de Deus, mas entramos nesse mundo com pecado. Filhos da ira. Fazíamos a vontade do diabo. Aí Deus vai, nos traz um esclarecimento através de um pastor igual a mim assim, ou de um outro pastor, de um irmão que prega a palavra, ou de um irmão que sai às ruas, dá um papelzinho e diz: Jesus é bom, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí a sua mente é clareada pelo Evangelho, pela palavra do Espírito Santo nela. Você aceita Jesus e depois deixa tudo isso acontecer. Vou esperar um pouquinho. Sou crente há 40 anos, não vou mais para o inferno, né? Pensa o cara. Esquece que a Bíblia diz que você tem que perseverar até o fim. Até o fim. Se você vai morrer aos 60 anos, aí 59, você tira um ano para você viver do jeito que você quer e volta, e vai voltar para Jesus. Tchau. Seu tempo era 60 anos. Você achou que viveu 40 anos, Jesus está demorando muito a voltar. A Bíblia fala isso, né? Lá na carta de Pedro, segunda carta de Pedro. Desde a mocidade eu ouço falar que Jesus vai voltar, e ele até agora não voltou. Vigiai e orai. Ele vai vir como um ladrão. A hora que você menos esperar, Jesus vai voltar, amados. Eu costumo dizer que Jesus volta todos os dias, quando Jesus chama alguém. Sabe por que Jesus voltou para ele? Porque não tem mais o que ele fazer. Dali segue o juízo. Se mantenham firmes, perseverem, sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo fala isso na carta aos Coríntios. Vou finalizar. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Viu? Nada é nosso, não. Nada. O nosso corpo é de Deus. O nosso espírito é de Deus. Vai ficar um corpo aqui na terra, porque a Bíblia diz que
Nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Aquele boneco de barro que Deus criou lá em Gênesis, criou do barro e vai voltar para o barro. A alma, né? Que Deus sopra o espírito de vida naquela pessoa e ela passa a ser uma alma vivente. Corpo, alma e espírito. O corpo não serve, depois de morto, não serve para ninguém. Nem o diabo quer seu corpo. Porque ele sabe que vai se desmanchar com o tempo. O espírito volta para Deus porque veio de Deus e volta para Ele. O que o inimigo de nossas almas quer é a nossa alma. A alma, ela é eterna, amados. A Bíblia fala que nós teremos nosso corpo glorificado, voltaremos para Deus. Mas que a alma do pecador, a alma daquele que negou Jesus o tempo inteiro, essa viverá a morte eterna, será lançada no fogo eterna. E diz que lá haverá choro e ranger de dentes, sofrimento eterno. A vida não acaba aqui não, amados. A verdadeira vida começa aqui nesse mundo, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, deixamos Ele fazer morada em nós e transformar o nosso interior. A alma é o centro das nosso coração é o centro das nossas emoções, de onde procedem as coisas boas e as coisas ruins. Do que está cheio o seu coração, a sua boca fala. Quando você vê alguém falando palavrões, maldizendo pessoas, é porque aquele coração não tem Jesus. Mas quando você vê alguém abrir a boca e dizer, Deus te abençoe, olha, você vai vencer em nome de Jesus, esse coração tem Jesus. Esse coração é de alguém a qual o Espírito Santo de Deus gera vida eterna. Como eu falei com vocês, nós estamos vivendo, né, aí um tempo de pandemia, e é necessário a quarentena. Eu entendo tudo isso. Lamentamos às vezes os bancos vazios, as cadeiras vazias. Lamentamos às vezes, venho aqui no ministério durante o dia, 2, 3 vezes na semana, e choro por ver a igreja vazia. Mas, amados, a igreja não é isso aqui. A igreja é você. Jesus falou a Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas não é esse templo não, amados. Esse templo só tem a presença de Deus. Não se escandalize em nome de Jesus, tá? Que eu vou falar. Se a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, quando nós sairmos daqui, a presença de Deus vai em mim e vai em você. Não se escandalize. Eu lembrei que nós tivemos o nosso ministério, a nossa igreja, arrombada e roubada 2 ou 3 vezes. Se Deus estivesse aqui, Deus permitiria? Não, amados. Eu fiz uma descoberta muito legal hoje à tarde também. Quando estava lendo, fui lá no livro de Crônicas. O templo de Deus tinha guardas nas portas, na entrada dos fundos. Ué, se Deus está ali, não precisaria de guarda, amados. Deus está em nós. O inferno não vai prevalecer na igreja que sou eu e você.
Isso aqui é um templo que foi separado por Deus para nós nos reunirmos e o adorarmos. Isso tem um valor tremendo. A igreja, o templo de alvenaria, é um sinalizador para o mundo. Quando eles olham a igreja, tem uma igreja ali, uma igreja evangélica, uma igreja isso, aquilo. Mas quando nós saímos daqui hoje, Ministério Louvor, o pessoal que está aqui, quando nós sairmos, nós levamos conosco a presença de Deus. Precisamos botar ali 2, 3, 4 cadeados como temos, porque a igreja sou eu e a igreja é você. Templo de Deus, a morada do Altíssimo, está nesse corpo aqui, ó. Está no corpo de vocês. A igreja viva do Senhor somos nós. E como igrejas vivas do Senhor, nós precisamos resistir. É muito bom a comunhão. É muito bom nos abraçarmos. Eu sinto muita saudade dos irmãos. Mas eu entendo também que é necessário esperar. Existe um tempo para tudo. E nós estamos vivendo um tempo de esperar no Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus esteja fortalecendo vocês. Que vocês possam, como eu tenho orado, tenho falado para a igreja, Salmo de número 91. Deus é o seu escudo, a sua fortaleza. Ele é a sombra do Onipotente. E se nós somos templos do Deus Altíssimo, certamente eu e você, como igreja do Senhor, estamos debaixo da sombra do Onipotente. O mal não vai te alcançar, nem de noite, nem de dia. O mal não vai nos alcançar. Uma semana de vitória é o que eu desejo para você.